Os grandes fracassos da história. O que seria de nós sem eles? Almirante Robert E. Peary, descobrir um caminho, ou inventar um, afirmou o explorador, ao espreitar sobre o gelo ártico na sua terceira tentativa de chegar ao Polo Norte, em 1909. Nesse ano, ele reivindicou ter chegado lá, mas foi contestado. No fim do século XIX, cativado pelas promessas da tecnologia, um engenheiro sueco de meia-idade, funcionário num gabinete de patentes, teve uma ideia radical. Decidiu usar um balão de hidrogênio e tornar-se o primeiro ser humano a descobrir o Polo Norte, naquela altura tão misterioso como Marte. Há muito que os exploradores tentavam atingir o polo por via terrestre e muitos morriam nas tentativas. Salomon Auguste André pensou que uma expedição aérea eliminaria grande parte dos riscos. Assim, num dia ventoso de julho de 1897, André e dois colegas mais novos subiram para o cesto de um balão com 20 metros de diâmetro na ilha de Danes, no arquipélago de Svalbard. A equipa levava 2 trenós de madeira, mantimentos para vários meses, pombos-correio para transmitir mensagens e até um smoking que André esperava vestir no final da viagem. Depois das despedidas e dos aplausos de jornalistas e apoiantes entusiastas, levantaram o voo, com o objetivo de flutuar até um sítio nunca dantes avistado por qualquer ser humano. Expedição de balão ao Polo Norte. Membros da viagem de André em 1897 inspecionam seu balão caído antes da caminhada fatal de 3 meses rumo a sul. Esta fotografia foi recuperada de uma máquina fotográfica há 33 anos mais tarde, a quando da descoberta dos seus corpos. Pouco depois de se elevarem no ar, o vento fustigou o balão e o nevoeiro congelou sobre ele, puxando para baixo com o peso. Durante 65 horas e meia, o Eagle deslizou à deriva, por vezes rasando as águas do Ártico. 33 anos mais tarde, caçadores de focas tropeçaram nos cadáveres congelados de André e da sua tripulação, juntamente com as suas máquinas fotográficas e diários. As suas notas revelaram que eles tinham sido obrigados a aterrar numa plataforma de gelo a 480 quilômetros do Polo Norte. Os 3 tinham morrido no decurso de uma extenuante caminhada de 3 meses para sul. O fracasso nunca é procurado, é sempre temido e impossível de ignorar. Na verdade, paira sobre todas as tentativas de exploração. No entanto, sem o aguilhão do fracasso que nos estimula a reavaliar e a repensar, o progresso seria impossível. Atualmente, existe um crescente reconhecimento da importância do fracasso. Os educadores ponderam formas de deixar as crianças mais à vontade face ao fracasso. As escolas de gestão ensinam as lições que se aprendem com o fracasso. Os psicólogos estudam a forma como lidamos com ele, geralmente com vista a melhorar as probabilidades de sucesso. Com efeito, a própria palavra sucesso deriva do latim succedere, vir a seguir, sugerindo que ele venha a seguir a um fracasso. Não pode existir um sem o outro. O oceanógrafo Robert Ballard, veterano de 130 expedições submarinas e autor da descoberta do Titanic, chama esta interação dinâmica em Yang de sucesso e fracasso. George Mallory, ninguém atingir o cume do Everest como Mallory, o segundo a contar da esquerda, se juntou a uma equipe em 1924. Posou para a fotografia poucos dias antes de desaparecer durante a sua tentativa. Mesmo os piores fracassos fornecem informações que nos ajudam a fazer diferente na próxima vez. Aprendi como não escalar nas primeiras 4 vezes que tentei atingir o cume do Everest, afirma o alpinista Pete Atkins, que já subiu por 7 vezes ao pico mais alto do mundo. O fracasso dá-nos a possibilidade de refinar a nossa abordagem. Corremos riscos de uma forma cada vez mais inteligente. O fracasso serve também para recordar que a sorte desempenha um papel em todos os empreendimentos. O alpinista Alan Incas, membro do pequeno clube de montanhistas que já alcançou o cume dos picos mais altos do mundo, foi sujeito a uma série de infortúnios. Partiu um braço, empalou uma perna no ramo de uma árvore como se fosse uma lança medieval. Deu um espirro tão violento perto do topo do Nanga Parbat, o pico paquistanês de 8.126 metros de altitude, que sofreu uma hérnia discal e foi forçado a abandonar a escalada. Eu deveria estar morto, admite. Otto Lilienthal. Otto era um engenheiro alemão do século XIX que inspirou os irmãos Wright. Foi pioneiro do voo planado. Um fotógrafo captou-o no ar em 1896, antes da sua morte num acidente de aviação. Para a maioria dos exploradores, só um fracasso é realmente importante, não regressar com vida. Para os restantes mortais, estes finais trágicos arrebatam a imaginação. Robert Falcon Scott, que morreu depois de chegar ao Polo Sul em 1912,
É aclamado como herói no Reino Unido. Os australianos sentem-se comovidos por uma desastrosa expedição realizada no século XIX que terminou com a morte dos chefes da equipa. Fixamos estas histórias pela mesma razão que fixamos os nossos fracassos. Lembramo-nos deles porque ainda estamos a analisá-los, diz Robert Ballard. O sucesso, por outro lado, passa depressa. Amelia Earhart, aviadora, desapareceu em 1937 durante uma tentativa de voo à volta do mundo seguindo o Equador. Quando as mulheres fracassam, o seu fracasso deve ser um desafio para as outras, dissera antes da partida. Os peritos mostram relutância em reconhecer publicamente os seus erros. As suas reputações e financiamento dependem da percepção de sucesso. Na última década, contudo, pelo menos 6 revistas científicas solicitaram o envio de relatos de experiências, estudos e ensaios clínicos fracassados. Os pressupostos subjacentes ao pedido sugerem que os resultados negativos podem levar a resultados positivos. O mundo dos negócios já compreende o valor dos resultados negativos, mesmo que sejam de baixo custo e não catastróficos. Para incentivar o empreendedorismo, o banco ABN AMRO Bank, sediado na Holanda, criou um Instituto dos Fracassos Geniais. E a farmacêutica Eli Lilly and Company organiza festas de apresentação vocacionadas para pesquisa e desenvolvimento. Festas de fracassos, há 2 décadas, para honrar os dados obtidos a partir de ensaios clínicos com fármacos que não correram bem. Apollo 13, a missão lunar de 1970 foi um fracasso, tendo abortado depois de um tanque de oxigênio do módulo de serviço, embaixo, explodir. Mas também foi um sucesso. Os astronautas regressaram com vida. Os líderes empresariais costumam procurar lições simples nos fracassos, mas beneficiam igualmente de verdades que só se vislumbram num quadro mais amplo. Nancy Cohen, professora da Escola de Negócios de Harvard, crê que ensinou a história do explorador polar irlandês Ernest Shackleton pelo menos 100 vezes. A sua expedição de travessa da Antártida em 1914 a 16 estava condenada ao fracasso quando seu navio, o Endurance, ficou encalhado no gelo. O objetivo de Shackleton desviou-se rapidamente da exploração e focou-se em encontrar uma forma segura de ele e os seus homens regressarem a casa. Expedição de Ernest Shackleton. Maravilhei-me muitas vezes com a tênue fronteira entre sucesso e fracasso, escreveu Shackleton depois da sua viagem transantártica de 1914 a 16. A sua equipa teve de abandonar o navio quando encalhou no gelo. Depois de uma viagem de quase 2 anos até um local seguro, os 28 homens conseguiram regressar ao Reino Unido. Os cães não tiveram essa sorte. É um enorme fracasso do ponto de vista da exploração, mas também é, em parte, fonte de inspiração por ser um fracasso, diz Nancy Cohen. Estamos numa época de malfeitorias empresariais e as empresas negam responsabilidades. Shackleton, em contrapartida, retorquiu: por amor de Deus, vou resolver isto. Assumiu a responsabilidade por aquilo que fez. O explorador trouxe os 27 homens da sua tripulação para casa, sãos e salvos. Era um grande gestor de crise, resume a historiadora. Através dele, os alunos da professora aprendem o que é persistência e maleabilidade e aprendem muito sobre a importância dos pequenos gestos. Persistência, maleabilidade, adaptabilidade e gestão de crises são temas essenciais na exploração, bem como no cotidiano. Também é útil manter as coisas em perspectiva. Os exploradores tendem a ver tudo no longo prazo, reconhecendo a natureza ilusória do fracasso e do sucesso. Trata esses 2 impostores da mesma maneira, aconselhou Kipling no seu poema Se. É assim que vejo as coisas, diz o espeleólogo Kenny Broad. Muitos dos seus colegas morreram em mergulhos profundos na escuridão de labirintos de grutas. Podemos ter sorte num mergulho. Podemos ter sorte algumas vezes e começar a pensar que é perícia. A fronteira entre sucesso e fracasso é muito tênue na exploração inovadora. A expedição de S. André foi inovadora para o seu tempo e fracassou, mas em aeronáutica, nada se sabe antes de tentar, salienta Urban Rakeberg, especialista em História da Ciência na Universidade Norueguesa de Tromsø. Os benefícios tecnológicos acabaram por ajudar a resolver o problema da aeronáutica no Ártico. O primeiro voo bem-sucedido ao Polo Norte ocorreu 3 décadas depois da tentativa de André, e abriram inúmeras portas. As ligações dos terminais terrestres aos satélites, a fiabilidade das comunicações e os avanços na meteorologia e assistência robótica são apenas algumas das inovações que mudaram as fronteiras da exploração. Mas até Robert Ballard, cujas grandes descobertas foram realizadas com a ajuda de robôs, afirma que a tecnologia não torna tudo possível. E ainda bem que assim é. Se eliminarmos a incerteza, eliminamos a motivação,
Conclui Pete Adams. Querer ir mais longe do que aquilo que se conhece faz parte da natureza humana. Não há qualquer magia em chegar onde já sabemos que conseguimos chegar. Grutas subaquáticas, escuras, profundas e difíceis de percorrer, atraem os exploradores, mas a prudência pode ser mais importante do que os louros do sucesso. Ao avaliar esta gruta na Flórida, os mergulhadores Kenny Broad, à esquerda, e Tom Morris concordaram em deixá-la relativamente inexplorada. Por enquanto, fracassos famosos, e algumas agradáveis surpresas. 1492, Cristóvão Colombo nunca chegou à Índia, mas ninguém lhe levou a mal. 1804 a 06, Lewis e Clark procuraram uma rota aquática do rio Missouri ao Pacífico. Essa passagem não existe. No entanto, documentaram a geografia, os povos, as plantas e os animais do território adquirido com a compra do Louisiana. 1925, Percy Fawcett viajou à floresta tropical brasileira em busca da cidade antiga de Z e desapareceu. Alguns anos depois, foi descoberta uma civilização perdida, Cuicugu, nos arredores da expedição de Fawcett. 1991, Biosfera 2 trancar 8 pessoas num terrário de 200 milhões de dólares não correu bem. Escassez de alimentos, atmosfera de má qualidade, formigas loucas. Mas as universidades de Colômbia e do Arizona utilizaram depois a redoma como espaço para investigações ecológicas. 1993, Apple Newton conhecido como o maior fracasso da Apple, o assistente pessoal digital foi eliminado ao fim de 6 anos, mas abriu caminho ao iPad. 1998, Mars Climate Orbiter. A NASA enviou a estação orbital para estudar o clima de Marte. Mas após uma viagem de 287 dias, a sonda provavelmente ardeu na atmosfera do planeta vermelho. O que correu mal? Os eternos pormenores. A NASA utilizou o sistema métrico para os seus cálculos e a equipe de engenharia da Lockheed Martin utilizou o sistema inglês.